Bem-vindo! Estamos começando agora a aula 28 de MA 091 Matemática Básica, que trata da divisão de polinômios. Nessa primeira parte da aula, nos limitaremos a introduzir a divisão de polinômios, deixando para as próximas partes da aula os algoritmos de divisão propriamente ditos. Comecemos então pela definição de função polinomial. Vamos supor que seja dado um número inteiro não negativo n, e que também sejam dados os coeficientes reais a 0, a 1 até a n. São, na verdade, n mais 1 coeficientes reais, começando no a índice 0 e terminando no a índice n, com a índice n diferente de 0. Nesse caso, nós definimos como função polinomial de grau n a função que é escrita desta forma: o coeficiente a n vezes x elevado a n, mais o coeficiente a índice n-1 vezes x elevado ao expoente n-1, mais a índice n-2 vezes x elevado ao expoente n-2, e assim sucessivamente, até que tenhamos no final a índice 1 vezes x e, finalmente, a índice 0. Observe que n, o maior dos expoentes, é aqui chamado de grau da função polinomial. Um exemplo dessa função é apresentado aqui embaixo, no qual temos a5 igual a 3 vezes x à quinta, mais a4, que é menos 6 vezes x à quarta, mais a3, que é 2 vezes x ao cubo, mais a2, que é menos 5 vezes x ao quadrado, mais a1, que é 4 vezes x, mais a0, que é menos 8. Essa é uma função polinomial de grau 5. O objetivo dessa aula é dividir uma função polinomial por outra. Entretanto, deixaremos de lado por hora as funções polinomiais para relembrarmos a divisão de números naturais. Considere este exemplo no qual desejamos dividir 315 por 21. Nesse caso, efetuando a divisão, obtemos como resultado o número 15. Essa mesma divisão poderia ter sido representada usando esse diagrama, que é o diagrama usual da divisão, no qual temos o dividendo, que é 315, o divisor, que é 21, o resultado da divisão, que também é chamado quociente, 15, e aqui, como a divisão neste caso é exata, temos o que chamamos de resto, que é igual a 0. Recapitulando, então, o número que está sendo dividido é o dividendo, o número pelo qual se divide é o divisor, o resultado da divisão é o quociente e o número 0 mostrado no diagrama é o resto. Como o resto é zero, nós podemos escrever tanto 315 sobre 21 é igual a 15, como podemos escrever também 315 igual a 21 vezes 15. Esse resultado aqui embaixo é obtido multiplicando-se a equação aqui de cima por 21 dos dois lados. Sendo assim, quando a divisão é exata, ou seja, o resto é zero, podemos escrever o dividendo, que é 315, é igual ao divisor, que é 21, vezes o quociente, que nesse caso é 15. Essa relação é importante, será retomada mais para frente. Façamos agora uma divisão que não é exata. Vamos pegar o mesmo dividendo 315 e vamos dividi-lo agora por 22. Temos assim esse diagrama mostrado aqui no slide. Observe que o dividendo é 315, o divisor é 22, o quociente é 14 e nota-se que há um resto de 7 unidades, de modo que a divisão não é exata. Como há esse resto de 7 unidades, nós podemos dizer que 22 vezes 14, que é igual a 308, não dá 315 porque faltam 7 unidades para que se atinja esse valor. Ou, dito de outra forma, aquele número 315 é obtido como sendo 22 vezes 14, ou seja, o divisor vezes o quociente, mais o resto. Usando, então, a nomenclatura adotada aqui na figura, em que o dividendo é P, o divisor é D de dado, o quociente é Q de queijo e o resto é R, escrevemos P igual a D vezes Q mais R. Ou seja, aqui temos P, aqui temos D, aqui temos Q e aqui temos R.
Agora, se dividirmos os dois lados desta equação pelo divisor, obtemos uma equação equivalente, que é essa mostrada aqui embaixo. O dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Observe que é exatamente o que está aqui. Aqui temos o dividendo p sobre o divisor, que é d, e isso vai dar o quociente mais o resto sobre o divisor, que é d de dado. Você pode obter facilmente essa última equação a partir dessa aqui de cima, dividindo os dois lados por 22, que é o divisor. Resumindo, então, a divisão de números naturais, vamos supor que p seja um número natural, que é chamado de dividendo, e que d seja um número natural, aqui chamado de divisor, supondo que esse divisor é menor do que o dividendo e supondo também, naturalmente, que o divisor seja diferente de zero, já que não sabemos como dividir por zero. Então, existe um número inteiro q, que é o quociente, e um número natural r, que é chamado de resto, com r maior ou igual a zero e menor que o quociente, de modo que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. É exatamente a equação que vimos na transparência passada. Agora, se dividimos os dois lados dessa equação pelo divisor d de dado, obtemos a equação equivalente p sobre d igual ao quociente mais r sobre d. Essas duas equações apresentadas aqui são equivalentes às equações que nós usamos para efetuar a divisão de polinômios. Definamos, então, a divisão de polinômios, supondo que p agora seja um polinômio chamado dividendo e que d seja outro polinômio, que aqui é chamado de divisor. Nesse caso, podemos calcular p sobre d, desde que o divisor seja diferente de zero e que o grau do divisor seja menor ou igual ao grau do dividendo. Lembre-se que o grau é o maior expoente que se encontra na expressão do polinômio. Quando essas condições são satisfeitas, existe um único polinômio, que aqui é chamado de q, ou seja, de quociente, e um único polinômio, que aqui é chamado de r, ou de resto, tais que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ou o dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Além disso, no caso de polinômios, o resto é igual a zero, ou então o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Ou seja, o maior expoente do resto é menor do que o maior expoente do divisor. Nas próximas partes da aula, exploraremos algoritmos para efetuar essa divisão de polinômios. Até lá!